Uma pessoa está perguntando se nós podemos passar da lei do karma material para a lei da evolução superior, tendo ainda karma a resgatar. A passagem de uma lei para outra é gradual e à medida que o karma básico vai sendo cumprido. Há certas coisas do karma básico que precisam ser primeiro resolvidas, para depois se dar a transição. E outras coisas que vai havendo a transição, enquanto se resolve o karma material. Não há regra fixa para isso, e muito depende da aspiração e da sinceridade da pessoa. E depende muito também da disposição a pessoa se transformar. E outra pessoa está pedindo que, a respeito da partilha de ontem sobre a lei do karma, se pode resumir como fazer na prática do dia a dia para transcender esta lei. Nós vimos que nós estamos na lei do karma material enquanto temos livre-arbítrio. Então, enquanto vamos decidindo as coisas pelo nosso livre-arbítrio, nós estaremos dentro da lei do karma material. De forma que, na prática, seria nós afirmarmos continuamente que seja feita a vontade do Espírito, ou que seja feita a vontade de Deus, como muitos dizem. Então, que seja feita a vontade do Espírito, ou que seja feita a vontade de Deus, é o oposto do livre-arbítrio. De forma que esse é o mecanismo, esta é a energia para se mudar de lei. Eu conheci alguém que afirmou durante meses: seja feita a vontade de Deus e não a minha. Afirmava: seja feita a vontade de Deus e não a minha. E a vida dessa pessoa mudou completamente e tomou rumos inesperados. Foi inacreditável o que aconteceu. E uma pessoa gostaria de saber o que é o corpo de luz. O corpo de luz é o veículo que a mônada ou o espírito usam para servir no nível espiritual. O espírito usa o corpo de luz, assim como a alma usa este veículo físico. O veículo físico é material e o corpo de luz é imaterial. E uma pessoa pergunta o que é Kundalini e o que seria o despertar de Kundalini. O que é chamado de Kundalini é a eletricidade latente na matéria. No ser humano, essa energia se aloja na base da coluna. E no sistema antigo, energético dos seres humanos, esta energia que estava na base da coluna subia através da coluna vertebral, ia estimulando os vários níveis de consciência até chegar na cabeça. E à medida que esta energia ia subindo, ela despertava os dons de cada um desses níveis de consciência. Isto era coordenado ou era dirigido por um instrutor competente, um instrutor que não só conseguia perceber em que nível a energia estava, mas só ia estimulando a sua subida se o estudante fosse se transformando positivamente. Então o instrutor não ia estimular a subida desta energia
sem que o estudante desenvolvesse o caráter, o temperamento, os dons pessoais, entrasse em serviço, etc. Então, isto antigamente era estimulado de uma forma controlada. Quando isto era estimulado. Senão, esta energia ia subindo à medida que o indivíduo ia desenvolvendo as suas capacidades positivas. E isto era um desenvolvimento natural que não precisava de instrutores aqui encarnados. Era o próprio eu superior do indivíduo que ia atraindo esta energia à medida que ele ia desenvolvendo positivamente as suas qualidades. Então esta energia subia e ia ativando todos os núcleos, em todos os níveis. Hoje o processo não é mais esse, porque esses núcleos não devem ser ativados, mas é o contrário, eles não devem ser despertados. E hoje isto não deve acontecer de baixo para cima, como antigamente, mas deve acontecer de cima para baixo. Então, hoje, a mônada, ou a alma, estimula os núcleos superiores do indivíduo. E desses núcleos superiores vão descendo os impulsos para que o consciente direito desperte, para que os centros do consciente direito despertem. O sistema para o consciente direito despertar, o sistema para isto acontecer positivamente é amarmos a lei, amarmos a verdade, querermos a verdade, querermos seguir a lei e servir, e a lei do serviço. Hoje, através do serviço e através do amor pela verdade e o amor pela lei espiritual, estes núcleos do consciente direito vão desenvolvendo. Não tem mais nada a ver com subida de energia. E aqui uma pessoa está fazendo umas perguntas a respeito das pílulas. Porque ela diz que quando a pessoa toma a pílula, a alma ainda não está coligada com o óvulo. Bem, a alma entra em coligação mesmo antes de se dar a fecundação. Então, quando uma alma tem que encarnar, ela já está coligada antes da fecundação. Quando há fecundação, é só uma forma de confirmar a presença daquela alma e ali a alma se conecta fisicamente. Mas a alma já estava conectada antes da fecundação. Esta pílula que criaram é uma forma que as forças involutivas instituíram para desestimular o autocontrole. Então, com a pílula, não é mais necessário o autocontrole. Então, isto é o que as forças involutivas queriam, é que as pessoas deixassem de se autocontrolar. Quando não havia a pílula, as pessoas tinham que se controlar. E agora parece que não precisam mais, porque assim as forças involutivas estimularam. Aqui uma pessoa pede que a gente explique o papel da religião como o Espiritismo e como a Umbanda. E ela gostaria também de saber quem é Chico Xavier e o que ele está fazendo atualmente. Quando nós falamos em Umbanda, nós estamos nos referindo a uma forma de psiquismo do tempo da Lemúria, do continente lemuriano, que foi o primeiro continente físico e que já desapareceu no Oceano Pacífico, deixando alguns restos dele. O Espiritismo era uma prática da época da Atlântida,
que foi o continente que veio a seguir, que ocupava o que hoje é o Oceano Atlântico. Esse espiritismo de hoje não é uma religião. Esse espiritismo é um conjunto de códigos que foi feito por um filósofo, digamos. É um conjunto de códigos morais que se apresentam hoje respaldados pelo Novo Testamento, na maioria dos assuntos que ele trata. Então, na época da Atlântida, ele era um código puro daquela época, próprio para as pessoas daquela época, próprio para as pessoas que desenvolviam o corpo astral, que não eram desenvolvido. O Espiritismo tomou este código e adaptou para o Novo Testamento, que já começava um desenvolvimento mental espiritual. Então, o Espiritismo é uma versão, uma reapresentação de práticas usadas na Atlântida, época em que a humanidade desenvolvia o corpo astral emocional e ajudado com as teorias morais e espirituais do Novo Testamento. Hoje, nós estamos com a mente desenvolvida o suficiente para aspirarmos à intuição. O Espiritismo dizia respeito ao corpo astral, ao corpo emocional. E hoje nós estamos desenvolvendo o corpo mental e estamos entrando em um nível intuitivo. E não mais a este tipo de comunicação conforme ele se dá no corpo astral. A diferença é que quando nós nos comunicamos através do corpo astral, nós não podemos ter uma confirmação verdadeira de que se estamos no real ou se estamos no ilusório. A comunicação através do corpo astral é como esta comunicação aqui. Você nunca sabe em que nível de realidade você está. A vida no plano astral é como a vida aqui, com muito pouca diferença. Então você está baseado numa teoria, numa religião, num conjunto de preceitos que lidam com o corpo astral, você está praticamente fazendo a vida daqui, só que num outro plano. Então, no plano astral, nós vivemos situações e estados semelhantes a esses do plano físico. O movimento teosófico atualizou a filosofia religiosa que existia, porque quem compilou a teosofia fazia tudo o que os médiuns espíritas faziam. Só que ela sabia o que estava fazendo. E os médiuns nem sempre sabiam com o que eles estavam lidando. Então, como ela fazia tudo o que um médium fazia, ela compilou algo um pouco além do espiritismo. E que era baseado em muita sabedoria oriental. Então a teosofia abria horizontes para a mente, não para o corpo astral. Abria horizontes para a mente. E a partir da teosofia, a mente sendo desenvolvida, encaminhou-se depois, através da obra do tibetano e de Alice Bailey, encaminhou-se para a intuição. E hoje nós estamos em plena busca da intuição. Hoje nós estamos buscando a intuição e procurando nos elevar para o nível intuitivo. Quanto à Umbanda, isto reporta-se à convivência com desencarnados de nível de consciência lemuriana. Isto é um nível menos evoluído que o próprio Espiritismo. Agora, Chico Xavier, pelo que se vê pelas notas que ele deixou ou que existem, Chico Xavier é uma alma
que estava cumprindo um karma sobre a Terra. Chico Xavier tinha um karma a cumprir. Chico Xavier não era um servidor do mundo livre, liberto do karma. Chico Xavier tinha um karma a cumprir. E esse karma incluía o serviço a uma parte da humanidade. Então Chico Xavier servia por karma. Quando esse karma se cumpriu, Chico Xavier se reuniu de novo com o seu instrutor, que estava nos níveis internos da vida. E hoje ele participa de um grupo nos planos internos, guiado pelo seu instrutor interno. E é por isso que não se tem mais notícias de Chico Xavier, porque Chico Xavier se uniu ao seu instrutor interno, está cumprindo o seu caminho. Aqui uma pessoa está com um carcinoma na mama direita. Está iniciando um tratamento oncológico. E ela quer saber qual é o significado desta sua purificação e desta sua situação. Porque ela disse que veio para Minas sentindo que alguma coisa ia acontecer em sua vida. E ela sente que esta nova fase da sua vida vai lhe trazer muitos ensinamentos. Então vê-se que é uma pessoa preparada, não é, para certas provas e uma pessoa que tem condições de crescer através de uma prova. Esta enfermidade, não, que é chamada de carcinoma, isto é uma consequência ou uma síntese de toda a maldade perpetrada pelo indivíduo. Então isto pode surgir em uma encarnação, em uma vida, na qual o indivíduo nem faz mais maldades. São maldades do passado que se acumularam, vão se acumulando e a maldade forma esse carcinoma. Isto é um acumulado de maldade que o indivíduo perpetrou através das encarnações. De forma que isto é muito purificador. Porque se isto não acontecer, e se isto não queimar toda aquela maldade, o indivíduo não tem como se libertar dela. De forma que através desta situação, que é uma situação que corresponde à purificação pelo fogo, então, através desta situação, o indivíduo se libera de toda a maldade que ele acumulou nas suas células, e se tratando já de uma coisa manifestada no plano físico. Agora é claro que isto tem repercussão no plano astral, tem repercussão no plano mental. Esta purificação repercute. Então, se o indivíduo compreende esta situação e se o indivíduo aceita esta situação como uma purificação, como uma oportunidade de liberação de tantas coisas, isto pode ser muito amenizado. Ou, em certos casos, pode até ser removido. Agora, quando nós aderimos a um trabalho de purificação que está acontecendo conosco, nós teríamos que aderir por aderir, não por ter algum interesse de remover dor física, porque senão entramos na medicina normal. Então, a primeira etapa seria aceitar isto, como a pessoa está aceitando. Mas ela está com uma esperança, em algum sentido. Esta esperança devia ser canalizada para que ela se libertasse daquilo que é o concentrado que ela tem que resolver.
assim as coisas tomarão o rumo que for mais adequado para a alma dela neste momento. Nessas situações, é muito bom nós estarmos identificados com a alma, não com o corpo. Não com o corpo que está doente, com a alma. É muito adequado, é muito oportuno ou muito sábio que nessas situações a gente se identifique com a alma. Que a alma é que dispõe da sua presença naquela encarnação. Agora, além da alma, existe um núcleo, a mônada, existe o espírito. Então, se nós entregamos este assunto à alma, entregamos este assunto ao espírito, isto é o melhor processo que nós podemos viver. Porque aí o espírito vai fazendo fluir a energia necessária para que o processo de purificação da pessoa, de compreensão e de evolução se dê da forma mais adequada possível, da forma mais harmoniosa possível, e esta harmonia vai depender da compreensão da pessoa por todo este processo, não? E a alma vai ajudá-la diretamente a lidar com as situações que forem se apresentando. E essas situações, muitas vezes, podem ser compulsórias. Às vezes são opcionais, dependendo da nossa atitude, dependendo da nossa posição diante daqueles fatos. Quando isto é opcional, a situação pode mudar. E quando a situação é compulsória, por causa do karma anterior, mesmo sendo compulsória, ela pode ser aliviada. Aliviada a situação pode ser sempre, mesmo quando compulsória. Então, esta pessoa está muito disposta a aprender com esta experiência e, sem dúvida nenhuma, a cada momento que passa, ela irá aprendendo alguma coisa. Irá aprendendo a lidar com a sua insegurança, a lidar com seus medos, a lidar com a sua esperança. E isto tudo pode ajudá-la a se conectar com aquelas forças da alma entre as quais se encontra a fé. E aí, se esta pessoa se conectar com a fé, que está no centro da sua alma, aí a fé vai resolver tudo. A fé resolve tanto as situações compulsórias quanto as situações opcionais. É a fé que vai resolver. Uma pessoa diz que tem dúvidas se ela deve se empenhar para fazer uma especialização ou se ela deve adotar o aprendizado de um instrumento musical. Então, este é o típico caso em que, se a pessoa perguntar internamente, perguntar ao seu eu superior qual é o melhor caminho, este é um típico caso que necessita desta pergunta. Então, perguntar internamente qual é o melhor caminho, se é uma especialização ou se é o estudo de um instrumento musical. E nós não sabemos o que o eu interno do indivíduo vai responder. O que o eu interno responder é aquilo que é para ser feito. Agora, hoje em dia, uma especialização você pode usar, você pode desenvolvê-la, trabalhar com ela, usando os seus próprios critérios, usando a sua consciência, etc. Você faz aquela especialização com a sua consciência, com a sua energia. Se você vai estudar um instrumento musical, só se você for depois tocar para você, ou tocar para 2 ou 3 pessoas. Porque os instrumentos musicais hoje, como a música hoje, está nas mãos, você sabe de quem, não é? De que forças estão.
De forma que você vai estudar um instrumento e tem que ter um voto muito firme, né, de não ir parar numa banda de rock ou não ir parar na música de hoje. Porque isto é a forma que as forças evolutivas encontraram para manter as energias das pessoas nos níveis mais densos do corpo. Quer dizer, é o contrário da evolução que deve levar a consciência e as forças do indivíduo para os níveis intuitivos. Mas, nesses casos, é preciso realmente pedir a orientação da alma. Porque muitas vezes nós estudamos uma coisa ou nos dedicamos a uma coisa pensando numa meta. E de repente aquilo está servindo para outra coisa que a gente nem imagina. De forma que é preciso sempre perguntar dentro. Agora, realmente nós teríamos que formar este canal de contato com os nossos níveis internos, com os nossos níveis suprafísicos. Principalmente hoje, em que o caos está instalado na superfície do planeta, em que as instituições não existem mais como coisas positivas, de forma que hoje, mais do que nunca, é muito necessário que cada um de nós esteja trabalhando na formação deste canal, neste canal de comunicação com o nosso nível suprafísico, com os nossos níveis intuitivos. A formação deste canal de contato, isto pode acontecer inconscientemente. Pode acontecer esta comunicação quando nós estamos tão tensos e tão necessitados de resolver positivamente um impasse desses, que de repente o canal pode se formar e pode descer a energia que nós necessitamos. Como isto pode ser formado, este canal, conscientemente, como pode ser o caso desta pessoa. E nós formamos este canal conscientemente quando aspiramos a seguir a vontade dessas energias e quando somos receptivos para aquilo que desce dos níveis superiores. Então nós construímos este canal conscientemente, qualquer um de nós pode construir este canal. Mas aí nós teríamos que ter uma aspiração a que esta comunicação se desse e teríamos que estar muito receptivos e muito dispostos a seguir aquilo que for manifestado, aquilo que for revelado. Trata-se de nós construirmos, trata-se de nós estabelecermos uma sintonia com os nossos níveis de existência mais sutis, mais internos, e não de ficarmos confirmando a nossa existência nesses níveis que nós conhecemos, nesse nível físico, neste nível emocional ou nesse nível mental, corriqueiro, concreto nosso. Então, trata-se de estabelecer uma sintonia com esses níveis de consciência sutis, com esses níveis de consciência internos. Porque a partir de um certo nível da nossa consciência, nós estamos em contato com níveis sublimes da vida, com os níveis imateriais da vida, onde estão as leis da evolução superior. Então, se nós contatamos esses níveis sutis, se nós contatamos esses níveis internos da vida, as leis da evolução superior começam a agir na nossa vida. Não precisa que a gente esteja desencarnado para que as leis da evolução superior atuem sobre nós. Nós podemos estar sob essa atuação mesmo encarnados, mas precisamos estar
muito dispostos e muito entregues a esse processo. E esta energia que vem do alto, isto que desce por essa conexão que nós fizemos, isto começa a mudar a nossa vida concreta, começa a transformar a nossa vida humana, mas a partir de dentro de nós, não a partir de fora. Muitas vezes, a partir de fora, nós nada podemos fazer, ou pouquíssimo podemos fazer. Mas quando isto vem de dentro, isto que vem de dentro pode fazer qualquer coisa, porque isto vai transformando, isto vai transmutando, isto vai sublimando, isto vai mexendo com a evolução interna da vida e, portanto, vai tomando tudo de dentro para fora e aí vai modificando também as situações aqui fora. Isto de nós fazermos uma sintonia com os nossos níveis mais sublimes, isso é o trabalho que a hierarquia planetária faz o tempo todo. Qual é a diferença entre a humanidade normal e a hierarquia planetária? É que a humanidade normal está envolvida com esses níveis tridimensionais, com o nível mental, com o nível emocional, com o nível etérico físico. E a hierarquia planetária está firme nesses níveis sublimes. E a partir desses níveis sublimes é que as coisas começam a acontecer dentro da hierarquia. Então, o trabalho da hierarquia é estar firme nesses níveis sublimes da consciência. E daí começam a descer as formas, começam a descer as situações, começam a se materializar novas coisas. Mas a hierarquia não desce aqui para fazer isto. A hierarquia fica nesses níveis sublimes, fica aí firme, conscientizando essas forças sublimes. E a partir daí as coisas começam a se manifestar aqui. Então nós teríamos que fazer o mesmo. Né? Teríamos que fazer o mesmo e isto é um treinamento. É preciso um treinamento para fazer isto. Nós não somos ainda a hierarquia planetária, mas estamos no mesmo caminho. Estamos treinando para ser hierarquia planetária. Então, o treinamento é este. É você, todas as vezes que se lembrar, você, todas as vezes que puder, ou que não puder, se não puder, faça esforço, fique concentrado nesses níveis sublimes. Fique concentrado lá em cima, lá no alto da sua consciência. Isto evita muitas coisas. Porque enquanto você está concentrado lá no alto, você não está fazendo certas coisas aqui. Você está ocupado lá no alto. Então só o que você deixa de fazer aqui, porque está ocupado lá no alto, isto é uma coisa que nem se pode imaginar. O bem que pode ser isto. Então, este trabalho de estar lá, de estar fazendo esse esforço, isto não só está formando este canal de comunicação, como está te salvando, está evitando que você aqui vá ficando mais comprometido com as forças involutivas, com o caos que está sendo gerado aqui. E claro que se nós estamos encarnados, se nós temos um karma humano, nós temos que fazer isto com uma certa habilidade. Uma certa habilidade, isto é, fazer isto de uma forma que o nosso sistema nervoso, que o nosso corpo físico, que o nosso corpo astral, que o nosso corpo mental, que o nosso ambiente terrestre, não possa assimilar, possa participar disto de uma certa forma. Porque um trabalho deste de sintonia com os níveis superiores, você não faz isto só pensando em você. Você está fazendo isto a serviço também
a serviço do seu ambiente, a serviço das pessoas coligadas com você, a serviço de grupos, a serviço do planeta, a serviço da humanidade. Você está fazendo isso também a serviço. Então, por estar fazendo isso a serviço, é preciso que você aspire a ser hábil, que você aspire a ser positivo, que você faça isso de uma forma positiva, de forma que os outros, que o mundo, que o ambiente possa se valer disso o mais possível. Aí vai tudo bem. Aí você vai se harmonizando com o universo, vai se harmonizando com a vida, porque o trabalho das forças evolutivas é esse, o trabalho da hierarquia é este. Para nós estarmos com as portas abertas para esses níveis, não estarmos só nos esforçando, batendo nessas portas, não. Você se esforça, você faz este caminho e as portas podem estar abertas para você. Então isto pode ser um trabalho muito suave. Para isto ser um trabalho suave, isto é, para você se dirigir por esse caminho, para você ir trilhando este caminho e ir encontrando as portas abertas, não ir encontrando obstáculos, precisaria alguns requisitos. O primeiro é a imparcialidade. Ser imparcial diante das coisas, principalmente diante das coisas que acontecem com você. Essa imparcialidade é um antídoto a qualquer agitação. Esta imparcialidade é muito necessária. O desapego por aqueles níveis que você está querendo transcender. Você não pode transcender uma situação se você está apegado àquela situação. Você não pode transcender a vida que você está levando se você tem apegos naquela vida. Então você tem que cuidar dos seus apegos de forma que eles vão se soltando, que eles vão se transformando. Depois é preciso um amor, não? Um amor bem universal, não um amor pessoal, um amor dirigido, mas um amor o mais universal possível e uma compaixão por tudo que existe. Porque tudo que existe ainda não despertou para esta evolução. Tudo que existe aí, muitas vezes está ainda numa evolução cega, está ainda num nível evolutivo natural, cego. Então é preciso muita compaixão por tudo que existe, muita compaixão pela situação dos outros, compaixão mesmo por quem está melhor do que nós. Porque aqui todos necessitam de compaixão, aqui tudo precisa de compaixão. Não somos só nós, mesmo os que estão acima de nós, todos precisam de compaixão. Porque o nível de ilusão deste planeta, o nível de ilusão desta humanidade é digno de toda a compaixão do universo. Depois é preciso a entrega do nosso querer, a entrega do nosso livre-arbítrio a esta consciência única. Que a consciência única disponha das nossas forças, das nossas energias, da nossa inteligência, que a consciência única disponha das nossas capacidades, enfim, que a consciência única disponha de nós como seu instrumento, como seu fiel instrumento. E nós temos que estar determinados a dar esses passos, porque de nada serve entrar nesses exercícios, entrar nesses trabalhos, sem a gente estar muito decidido a seguir aquilo que for acontecendo, aquilo que for sendo apresentado. E é preciso finalmente a fé que isto acontece, a fé que isto é assim, e a fé que você está realmente nesse caminho. É preciso fé. Isto é a mola de tudo aqui, o esforço e a fé. E tudo aquilo que nós precisarmos para fazer isto, nós seremos supridos. Aqui tem que entrar a fé. Então, se você está neste caminho, se você decidiu estas coisas,
tudo que você precisar para fazer isto vai acontecer. Isto é uma lei. E assim as nossas energias, assim a nossa eletricidade, assim os nossos fogos, não? Porque nós temos energias, temos fogos, temos eletricidade, nós temos uma série de coisas com as quais nós temos que aprender a lidar, ou temos que aprender a estar diante disto, de forma que estas coisas evoluam harmoniosamente e que a nossa vida não se torne um conflito contínuo, que a nossa vida não se torne um trabalho insalubre, com forças contrárias, com forças psíquicas, não? Com forças emotivas, com forças mentais. Nós podemos fazer este caminho muito harmoniosamente. Mas aí, repetindo aqueles 7 itens, não? Imparcialidade, desapego, este amor universal e compaixão, a entrega do nosso querer à consciência única, a nossa abertura a este trabalho na consciência, a nossa determinação a dar estes passos evolutivos e a fé. Com isto, a vida está resolvida. Não há problemas na vida. Os problemas somos nós. Os problemas não estão na vida. Os problemas somos nós, não é a vida. A vida é perfeita. Nós é que somos os problemas. Nós somos os problemas porque ou não conhecemos ainda isto, ou se conhecemos, duvidamos, ou se conhecemos, temos o livre-arbítrio e resolvemos fazer diferente. E com isto nós vamos tumultuando a vida. Não nos tornamos co-criadores com a vida. Não nos tornamos colaboradores da vida. Nos tornamos forças contrárias a isto que a vida é, isto que a vida está fazendo. Então não culpemos a vida por nada, porque a vida é perfeita, a vida é bela, a vida é única. Somos nós que temos que aprender a estar na vida.